bem-vindo para mais um episódio do GrifoCast. Hoje aqui vou falar de mercado de alto luxo com essa referência, amigo Paulo da Organi, referência em vasos vietnamitas de alto luxo, vasos artesanais. Do outro lado do mundo, esse cara trouxe vaso feito à mão e vende aqui como uma peça de arte, uma obra de arte aqui nas melhores casas do país, nos melhores ambientes. E, cara, quero ouvir um pouquinho dessa sua história aí, que eu já soube que é grande. Nos bastidores aqui, o cara já foi tabelião de notas e aí deu uma pivotada na carreira. E aí, meu amigo, eu queria entender um pouco mais como é que surgiu a Organi, de onde veio essa ideia, como você se tornou referência. A gente vai ter aí um tempo pra gente falar disso, falar dos próximos passos. Soube que você abriu uma loja aqui em São Paulo agora, que mais uma referência em todos os ambientes. E, cara, fala um pouquinho mais aí sobre sua história, como é que começou isso tudo, de onde surgiu, quem é Paulo, pra galera que quer conhecer um pouco mais aí dessa sua referência. Grande Daniel, brigadão aí pelo convite. Vamos contar essa história aí, que é envolvente, cara. Na verdade, o pessoal me conhece muito por PH, né? E você comentou de cartório. Enfim, sempre trabalhei muito cedo. Sou de Foz do Iguaçu. Nasci lá e morei até os 15 em São Miguel. Meu pai tinha um cartório de registro de imóveis, então nasci dentro de cartório trabalhando, né? Meu pai, embora tinha cartório, não é filho de deputado, não é filho de desembargador, foi engraxate. Foi mesmo um acesso através de muito estudo. E foi esse legado que ele é passando, né? A gente ouve isso no nosso universo de empreendedorismo, né? Que é o ambiente, é a disciplina, né? E meu pai foi sempre muito disciplinado ali em exigir da gente sempre uma condução para a jornada profissional. E na época tava surgindo o computador, cara. Olha que loucura, né? Parece que época eu nasci, né? Tô com 48, mas na época era a máquina de escrever pro computador. Eu ajudava muito meu pai nessa transição como digitador, então por repetição aprendi tudo. Por digitar o dia inteiro. Fui para Maringá estudar, fiz faculdade de Direito, fiz concurso, passei. Passei em 3 concursos em primeiro lugar. Né? E não era um excelente estudioso, mas eu entendia muito da prática, entendia resolver problemas, né? Sabia resolver a dor do cara. Enfim, foi uma jornada maravilhosa, fiquei ali 20 anos, um pouquinho mais, no tabelionato de notas. Depois, nesse tempo, eu também fiz uma remoção para um cartório de protesto. E depois eu renunciei, cara, à delegação, era titular oficial. Isso já tinha quantos anos, mais ou menos? Isso eu tava com 40, cara. Foi em 2017. A maior parte da sua vida, então, você foi trabalhando em tabelionato. Exatamente, de 15 anos ali, depois fui para Maringá estudar e comecei a trabalhar também. Nunca parei, fazia faculdade à noite para trabalhar de dia. Então, eu fiquei aí 25 anos, mais ou menos, nessa área jurídica ali de cartórios. E de cartório. E aí, enfim, em 2017 eu quis começar tudo de novo, cara. Sabe, quando aprender uma coisa nova, me desenvolver. Cartório também foi muito legal. Eu não precisei ver... geralmente a gente escuta, né, que o empreendedor quebra 2, 3, 4 vezes para dar certo. Eu não precisei quebrar. Eu vi empresas quebrarem. Eu vi empresas pequenas virarem gigantes, cara, com simplicidade. Cara, vendedor de cartão telefônico, de chip, na época dos pré-pagos, fica milionário, simples, multiplicar patrimônio. E vi empresas milionárias de Maringá esfacelarem, com relação ao que a gente escuta hoje no G4 Club, né, que você também é membro, com relação à cultura, liderança, gestão estratégica. Porra, cara... Então... Fluxo de caixa. Cara, assim, hoje eu olho para trás... Tudo que eu fiz no cartório parece que era uma preparação para essa fase que eu fui viver. Por isso que eu falo, cara, tem hora que não faz sentido o que você está fazendo, você acha que não faz. Lá na frente você vai olhar pro retrovisor e vai falar, porra, caralho, deu errado lá para aquele cara por causa disso, né? Então, vivi dentro de empresas, então... Vivi esse universo do empresário, do empreendedorismo. Eu mexia com muitos documentos sensíveis de empresas, então a gente estava lá dentro do conselho quase de administração dessas empresas, relacionamento com os diretores, proprietários, porque o cartório abria essa oportunidade. Então, cara, assim, eu também sempre muito antenado, vivendo aquilo, não só fazendo um documento, né? Olhando de cima, né? Aquele problema, porra, por que o cara está fazendo isso? Por que assado? Então, acho que foi uma grande preparação para o que me aguardava. E a Organi nasceu, Daniel, embora eu falei de 2017, que eu entrei nela,
né? E para entrar nela, me preparei também, fiz o Empretec, que é um seminário no Sebrae que prepara, não é com conteúdo, é as características do comportamento empreendedor, e me colocou no prumo com meta, de novo, desafiador e tudo mais. Fui atrás de entender de finanças, fui aprender DRE com 40 anos, irmão. Mas quando eu entendi daquelas alavancas ali, falei, caralho, isso muda o jogo, né? Por que eu não aprendi isso antes? Porque eu podia ter no cartório um DRE, mas parece que o serviço público, como é um serviço público, você não... Enfim, a gente não tem essa formação em nenhuma escola, em nenhuma faculdade. A gente só entende disso quando tá apanhando, né? Quando tá catraca travando, o que eu fiz de errado, aí a gente vai atrás. Planejamento estratégico. Conheci um cara muito bom em Maringá, que me auxilia até hoje, há 7 anos, que é o OKR. Conheci isso em 2017. A galera fala do OKR, do OKR. Eu, em 2017, falei, cara, isso muda o jogo. Trimestral. Cara, vamos estruturar quais são os objetivos, 3 objetivos e como fazer acontecer. Falei, isso ajuda, né, a colocar todo mundo com um objetivo em comum. Planejamento financeiro, fluxo de caixa, DRE, porra, isso muda o jogo. A Magda, que é essa outra pessoa que eu conheci no Sebrae, auxilia também há 7 anos o Paulo e o meu time e faz parte de um comitê. Então eu sempre entendi assim, cara, isso muda o jogo. Eu sempre quis trazer, Daniel, pessoas extraordinárias para compor meu time. Eu acho que um grande ativo dos negócios são pessoas hoje. É com quem que você vai construir a tua história, a tua empresa, seja através da Grifo, engenharia. Você deve ter um time espetacular. Só pode ter, senão você não consegue crescer. Ou vai crescer com dor o tempo inteiro e se expor a risco. Perfeito. Aí, mas em 2008, meu sócio, eu tenho um sócio na empresa, o André Luiz, meu compadre, meu amigo de infância, me chamou para ir para a China, que era uma feira de oportunidades, a Canton Fair, famosa, estamos falando de 17 anos atrás. Tá aí para a China. E ele planta soja, do maior grupo agro de soja do Brasil hoje, do Grupo Amage. Então, o vô dele era um empreendedor nato, seu André, colonizou o Mato Grosso, cara, uma visão estratégica, 1980, abrindo fazenda em Sapezal, com muito trabalho, muita disciplina, cara, muitas pessoas boas compondo o time da empresa dele. O vô dele foi, seu André, um grande visionário. Então, eu tive também o privilégio de sempre ter esse contato, igual tenho contigo, com o Estevão, com o Alfredo. Eu me desenvolvo muito com pessoas extraordinárias. Mas em 2008 o André falou, vamos para a China? Vamos para Canton Fair. 10 amigos, uma viagem... assim, bate pronto? Bate pronto, tava pescando, né? Até recordei disso. Estava em Corumbá, pescando numa chalana, já era noitinha. Eu acho que já tinha tomado um pouquinho de cerveja, porque o dia era longo. Foi um dia com grandes amigos. Ele me ligou, vamos pra China? Eu falei, vamos. Pode confirmar. Agora, 2 dias depois, quando eu cheguei em Maringá, ele me falou, PH, manda teu passaporte, tô tirando a passagem, eu nem lembrava. Aí tinha que falar pra minha esposa que eu ia pra China. Ela, pô, o que você vai pra China? Você tem cartório. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Ficou putaça. Todas as mulheres, a gente foi em 10 amigos, né? Uma viagem, passamos por Amsterdã, Hong Kong, Macau, Pequim, enfim. Mas ali nasceu a Organi. Era uma empresa, inicialmente, a gente importava móveis de fibra natural, não tinha nada com vasos. Na viagem nasceu, vamos fazer uma importação de produtos e vender em feira em São Paulo para lojista multimarcas. O mercado de decoração no Brasil funciona assim. Ou você tem indústria aqui no Brasil de estofados, tapetes, luminárias, adornos, ou os importadores. E tem uma feira que é em fevereiro e agosto, que é a BIMAD, a BUP. Um calendário onde as lojas de decoração do Brasil inteiro vêm para São Paulo para repor showroom, estoque. Então, inicialmente, a Organi nasceu para atender o B2B, lojas revendedoras, móveis de fibra natural. Durante esse período de 2008, que foi a viagem, a gente começou a operar em 2009, mas 2009 a 2017... que foi quando eu me posicionei na empresa, a primeira vez que eu entrei na empresa, esses 8 anos, cara, a gente nunca se reuniu. A gente tinha mais 2 sócios, que eu comprei em 2017, mas assim, a gente nunca se reuniu, não tinha um objetivo. A gente colocou lá na época 2 milhões e 200 mil em 2008 na empresa, mas a gente nunca teve
Qual que é o objetivo da empresa? O capital... Por quê? Onde ela vai? Só queria empreender. Isso é um estado de espírito, cara. Não vai levar para lugar nenhum, porque não tem nenhum objetivo definido. Cara, não sei como, porque a gente se expôs a muito risco, né? Imagina quantas pessoas estão empenhadas no negócio e o negócio não dá certo. Pensa se você não está envolvido. Era o gerente, uma pessoa que era da área que a gente tinha contratado, que comprava, recebia, fazia custo, colocava na feira, vendia. Eu não acompanhava nada, irmão. 8 anos que a gente não teve uma reunião. Mas, enfim, quando esses... como assim? Deus é pai. Os anjos foram muito generosos com nós. Aí eu falei que eu tinha mais 2 sócios, um deles queria mudar para os Estados Unidos em 2016, e aí falou, PH, compra a minha parte. Eu falei, vou comprar por quê? Pra quê? Mas o que me chamou a atenção é isso, mas se está aberto até hoje. Nesse momento, a Organi já tinha, junto com os móveis de fibra natural, outros tipos de móveis, cadeiras, poltronas, mesas de centro, e também tinha um pouco de vasos. Aí, cara, a gente tinha tudo, mas não era autoridade em nada. Nessa minha transição ali que eu falei que eu fiz o Empretec, eu comecei a ir em todo quanto é tipo de evento, cara. De marketing digital, marketing de influência, essas imersões ali que mexem com a gente. E ali teve um cara que era sobre marketing da diferenciação e falava de você ser autoridade num único produto. E a primeira pergunta que eu cheguei na Organi fiz em setembro de 2017 era como era feito um vaso vietnamita. Ninguém soube responder. Caralho, como você vende um produto que você nem sabe? E meu produto, na feira, quando a gente vendia, era vendido como uma commodity, cara. Eu competia com um produto... Tudo que é Organi é um produto feito à mão. Carregado de uma herança cultural muito forte, uma herança vietnamita, cara, que é feita há séculos. É um storytelling muito verdadeiro, muito forte. Uma história pesada por trás. E por que o vaso vietnamita? Porque a argila do sul do Vietnã, que é carregada de minerais, mica, e aqueles fornos de altíssima temperatura, porque o forno é queimado, né? Curado, que eles falam. O que acontece dentro do forno? Quando passa de 1.100 graus e é com lenha, é uma temperatura que não é controlada. A argila se transforma, vira uma pedra. Então, assim, não existe uma matéria natural mais resistente que um vaso vietnamita, né, com aquela origem da argila do sul. E aquelas cores que o pessoal vê, o vitrificado, o azul, o verde, ou a textura Atlantis, que é uma que a gente trouxe, aquilo também, a transformação daquilo é dentro do forno. É a alta temperatura que faz o vaso sair verde, azul. Eles entram opacos. Claro que os artesãos, eles já aplicam ali uma química, que são minerais também, uma areia, uma sílica. E então ele sabe se vai sair azul, sabe se vai sair preto ou verde. Mas eles entram opacos. Então, a queima faz o produto se fundir, virar uma rocha, e a cor se transformar naquelas nuances únicas ali. Não é um produto industrializado. Então, cada vaso é único. É único. Então, eu posso colocar 20 vasos no forno, os 20 vão sair azuis, só que cada um com nuances diferentes. Isso vende, cara. É um storytelling poderoso, produto artesanal, mas isso tinha que ser contado. Na feira, você não consegue contar isso. O lojista vai comprar preço. Então, eu vendia commodity, cara. Todo mundo queria vender vaso redondo, quadrado, o azul e o verde. Tipo, um Gol ou um Uno. Cara, eu queria vender McLaren. Eu queria vender Bugatti. Tem mercado no Brasil? Nunca ninguém tinha trazido. O que eu fiz? Setembro de 2017, fiz essa pergunta na empresa. Outubro eu estava no Vietnã, irmão. Corri atrás de realizar meu sonho de busca de informação, que era uma das coisas do Empretec. Meta, busca de informação. Fui para lá e conhecia, e de fato, essa herança cultural que eles respeitam. Conversar com o artesão, conhecer. Foi maravilhoso. Hoje eu tenho uma empresa no Vietnã, a gente montou uma empresa lá por causa do ciclo de crescimento. A gente tem funcionários lá, a gente domina toda a cadeia. Hoje a gente manda do Vietnã para outros países. O que era uma viagem para conhecer produto, fornecedores, virou uma companhia lá. Então, a gente... hoje a gente está com umas avenidas de crescimento fora do Brasil, achando... algumas regiões, tipo Portugal, a gente está com conversa. Nos Estados Unidos, a Artefato já vende meu produto, eu mando container Vietnã para os Estados Unidos. Ilhas Caimã, num centro financeiro. Enfim,
Mas lá tudo mudou, Dani. Quando a gente corre atrás do nosso sonho, cara, tira a bunda da cadeira e vai atrás do que a gente quer, fica parando só de pensar, falar e correr atrás. Foi isso que aconteceu. Andando numa avenida, eu vi uma baita de um imóvel, igual aquelas concessionárias aqui da Avenida Europa, em São Paulo, de carros espetaculares. Era esse melhor ceramista. Então, andando no Vietnã, correndo atrás do meu sonho, do sonho da empresa e de muitas pessoas... Aí visitei esse cara, um produto que custava $100, com ele era 500, vamos falar assim, 5 vezes mais, um produto das mesmas dimensões. Seria difícil vender no B2B, mas eu falei, cara, se a gente montar uma loja e contar essa história, eu acho que vai dar bom. Claro que, assim, tomei muito risco. Hoje, olhando para trás, algumas coisas ficaram claras durante o jogo. Como tudo, né? Tem hora que, cara, você tem que acreditar. A gente tem, assim, sempre fui um cara de muita verdade, me julgo uma pessoa de muita integridade, com muita humildade, de pedir mesmo ajuda, de descobrir as coisas. E, enfim, mas foi tudo muito intenso. Em um ano eu montei uma loja no Rio de Janeiro, cara. Um ano depois, em setembro de 2018... Então, pensa eu sair de Maringá, do cartório, entrar na empresa, ir para o Vietnã, encontrar esse cara, importar esses produtos caríssimos. Mas era uma coleção que nunca tinha vindo para o Brasil, cara. É uma coleção que vende muito na Itália, na França, pessoal que tem acesso à cultura. Porque o mercado de luxo, Daniel, não é só comercial, é cultural, claro. Entendeu? Tem cara com muito dinheiro e vai lá e compra, nem sabe o que está comprando e paga, sim, mas... É o valor do negócio. As nossas maiores vendas é para quem, né, tem um acervo cultural muito antigo já, de berço, de casa, que é onde o cara aprecia e tem tesão de ter um produto artesanal na casa dele. Mas, então, em 2018 eu montei no Rio de Janeiro, no Casa Shopping. Acho que escolhi um ambiente espetacular para a gente viver aquela nova fase do varejo, se comunicar com um arquiteto, se comunicar com o cliente final, com essas peças poderosas que eu importei desse melhor artesão do mundo, que é a linha Atlantis, foi, assim, transformacional para o meu negócio. Então, eu fui para um shopping de decoração, o maior shopping de decoração da América Latina, com os maiores players do Brasil. E, na verdade, a gente acabou criando um mercado de vasos de luxo que não existia, irmão. Todo mundo tinha, no Brasil, lojas multimarcas com um produto importado, produto nacional, produto chinês, produto de plástico, produto de cimento. E tem seu mercado, tá? Mas a gente queria ter algo extraordinário, né? Então, você tem que ter um mercado endereçável muito bem claro. Eu não queria vender mais para todo mundo. Não queria vender preço. Eu queria vender para o cara que tem dinheiro, velho. Eu queria vender para rico. Entender? Para obras milionárias, igual o Estevão, nosso colega faz. Casas de 30, 40 milhões. Igual você tem cases na Grifo. Então, assim, a gente tem produtos de 1.000, 3.000, 15, 30, de 150 mil reais. Acho que é falar com o cliente certo, para o projeto certo. A gente não quer vender coisa cara, a gente quer vestir a melhor entrega de projeto para os profissionais e que o cliente final tenha tesão de chegar na casa dele e olhar aquela peça, saber que foi feito à mão, saiu do outro lado do planeta, como você falou, 22 mil quilômetros, né, navio, chega em Paranaguá, a gente paga o imposto, leva para Maringá e de Maringá... Trancoso, Fernando de Noronha, Belo Horizonte. Fizemos a maior venda da história da empresa agora para Belo Horizonte, uma casa de 4.000 metros. Imagina. A gente nem imaginava que poderia ter cliente final com um ticket tão alto. Tão alto. Cara, que história, meus amigos. Você vê... Eu vou pegar algumas coisas aqui, pra você ver a qualidade de sua história, né? Você pivotou uma carreira de praticamente funcionário público por conta de talvez uma chama empreendedora que sempre teve aí dentro de você para se tornar referência e criar um segmento de vasos de alto luxo. Você entendeu que nesse meio do caminho que um produto sem história não vende. Você foi atrás de botar pessoas boas. Tudo isso são aprendizados aqui da história que o PH está contando, turma. Você entendeu que pessoas boas perto de você iam fazer a diferença e você trouxe pessoas boas. Você aprendeu que, nesse meio do caminho, você tinha que estar em ambientes corretos. Então, você foi atrás de conhecimento. Em um deles, você pegou o insight de marca de diferenciação.
certo? E aí eu vou até falar um pouquinho sobre isso, porque eu sempre usei isso para me diferenciar em todos os setores. Aí você foi no storytelling, entendeu a história do produto, viu que não adianta você querer vender uma história para um cara que não quer escutar a história, que é um cara do varejo, o cara que é commodity. Então não adianta você ter a melhor história do mundo para um cara que não vai enxergar isso. Perfeito. E você abrir um novo canal de venda através do varejo, num local correto, certo? Não adianta a gente abrir uma loja de uma Ferrari no meio de uma favela, por exemplo, que a gente não vai vender, entendeu? Então, tem que ser para o cliente correto, no ambiente correto, onde o cara vai estar querendo enxergar valor aquilo ali no produto. E você, além de fazer isso, você criou o mercado, né? Você mostrou, trouxe, deu acesso ao público brasileiro, porque alguns já deveriam conhecer por conta de histórico familiar, ouvir dos pais, uma cultura mais antiga, né? De antiquário e tudo, já devia, que valoriza isso. Eu falo isso porque meu avô era um cara que gostava muito dessas coisas e assim, eu cresci um pouco ouvindo ele falar de coisas antigas que gostavam. E certamente, se tivesse vivo, ia ser um entusiasta da Organi. E você foi aprendendo durante o caminho. Não teve, se eu perguntasse aqui, velho, teve alguma bala de prata? Não teve nenhuma bala de prata. Tiveram vários insights, várias coisas, você perspicaz, foi pegando várias sacadas que teve, aprenderam ao longo do tempo e tomando decisão no tempo certo e rápido para você ir chegando lá, né? A melhor coisa é você fugir de uma commodity, tá? Na prestação de serviço eu passo isso também. Eu, quando comecei a empresa, eu comecei fazendo uma reforma de banheiro, literalmente. E logo no início, quando era reformas residenciais, eu sabia, velho, eu tenho que me diferenciar. Então, enquanto o pessoal ia fazer uma reforma de um apartamento e o cara chegava, vou cobrar 20 mil e eu deixo o apartamento pronto. Eu chegava com o orçamento todo detalhado, quanto o cara ia gastar por semana, etc. Isso aqui me diferenciava dos outros. Quando eu fui para casa, foi a mesma coisa. Eu usei uma questão para me diferenciar. E sendo redução de preço, não cobrava, na época, administração em cima das coisas de alto luxo. Ou seja, o cara via uma vantagem naquilo ali e eu conseguia reduzir. Tem gente que julga a estratégia, mas era uma estratégia que eu usava para me diferenciar dos demais. A verdade, o jeito teu ali fazia o cara ter confiança. Então eu tinha um jeito único de fazer. Ninguém fazia o que eu fazia. Quando eu fui pro comercial, eu falei, cara, não tenho que me diferenciar. Aí a gente veio com Fast Construction e aí a gente, foi muita diferenciação, porque a gente criou uma metodologia que o pessoal não consegue copiar. Então é justamente isso, é sempre saber diferenciar, olhar um produto, contar uma história sobre o negócio e você apresentar isso ao mercado de uma outra forma. Então, cara, parabéns aí pelo sucesso. Isso não é fácil. Dias e você intensos, né? E a outra coisa é o seguinte, você fez isso com 40 anos, pô. Não normalmente o cara começa empreendendo desde cedo e aí ele vai aprendendo isso porque ninguém nasce sabendo empreender. Certo? O cara vai testando, vai errando, vai testando, vai errando, vai testando, vai errando, vai aprendendo com os outros que estão do lado, tá no ambiente ali que mais pessoas vão testando e vão errando, vai aprendendo, vai pegando mentores, etc. E ele vai evoluindo. Você passou 70% da sua vida no setor público. Então, assim, aí você veio, aquele negócio do que preparou. Apesar de você estar no setor público, você vivia num ambiente que você via muita coisa de empresas acontecendo ao seu lado, erros e acertos. Então, você foi pegando essa visão para o seu negócio, entendeu? O cartório extrajudicial, no caso do tabelionato de notas, é um serviço público, mas ele é exercido em caráter privado. Exato. Então, assim, a gente não é funcionário público, é um serviço público. Mas o que acontece? Qual que era o serviço do cartório? A autenticação de documento, reconhecimento de firma, escrituras de incorporação e tal. O que acontece? Quando eu olho pra trás, eu era vendedor, cara. Tipo assim, cartório, qual que é a barreira? Porra, uma bosta, é um saco, o serviço é ineficiente, é fila, burocracia, assinatura não bate. Cara, só BO, cara. Meu pai me ensinou a servir, eu vim pra servir nessa vida. E eu, lá no cartório, em Maringá, que era um distrito de Maringá, meu cartório era pequeno, cara. Então, quando eu falo da diferenciação, o que acontece? Eu fui visitar uma empresa que era uma das maiores de Maringá, que usava muito serviço de cartório. E eu falei, cara, se eu mandar um boy vir pegar de manhã os documentos aqui e eu te entregar à tarde pronto, te atende? E eu fazer uma requisição e te cobrar uma vez por mês, em vez de todo dia ter que mandar o boy no cartório, com moeda, dinheiro, pagar. Ele falou, pô, mas você consegue fazer isso? Eu falei, claro. Falei, pô, o cara tinha um volume do caramba, por que eu ia fazer o cara vir pro cartório se eu queria atender o cara? Meu cartório era pequeno, não era grande. Pô, bacana. Cara, comecei a entregar a excelência, o melhor serviço público. Perfeito. Entendeu? Por que o serviço público tem que ser... tem que ser feito com presteza, urbanidade. Sempre gostei de servir, Daniel. Claro. Ali, esse cara pegou, deu certo, ele ligou pro outro cara.
grande amigo dele, um japonês, que era 2 japoneses, gigante de Maringá. Ô, fala com o Paulo aí, cara, ele resolveu um problema absurdo nosso que eu não vou mais em cartório. O cara me chamou, comecei pro segundo, pro terceiro, quando eu vi de 50 grandes empresas de Maringá, eu fazia de 40, cara. Mas da Cocamar, Viapar, Unicesumar. O que acontece? Pela excelência do serviço. Então, eu vendia um serviço público, cara. Você sabe qual é o nome disso na cultura? Espírito de servir. Espírito de servir. Espírito de servir, ele todo líder, ele tem que ter o espírito de servir, porque senão ele não vai conseguir nunca liderar, ele não vai conseguir nunca criar uma empresa. Quem não está disposto a servir, nunca poderá ser servido. Então, concordo plenamente, palavra fortíssima, cara. É a base de qualquer cara que se torna uma liderança. Cara que nunca passou por essas... não é por obrigação. Essas pessoas que chegam, né, a estágio de liderança, como eu e você, a gente tem um espírito de, tipo assim, de entender isso e servir o próximo muito melhor. Seja um cliente, seja às vezes um colaborador, um parceiro, alguém, tem isso dentro de um fogo interno, entendeu? A gente tem que sempre cultivar isso ao longo do processo. Isso. Eu acho que esse espírito de servir para qualquer pessoa, cara. Muda o jogo dela, porque quando você faz o bem ou serve alguém sem esperar nada em troca, no caso ali era um serviço, ele tinha que me remunerar, mas assim, a gente queria era servir. Mas aí volta em 5, em 10. E volta é que todo mundo quer colher, mas não planta nada. Não planta empatia, não planta verdade, não planta tá à disposição. Pô, eu trabalhava de sábado, domingo, à noite. O cara me chamava em momentos que tava todo mundo fechado e eu tava lá servindo o cara, licitação de obras, trabalho com construção civil. Na época, muitas construtoras de Maringá, as maiores, que participavam de muita licitação na área de saneamento público, construção de escolas, tinha que autenticar aquela pilha de documentos. Cara, os caras me chamavam domingo de manhã, porque iam participar na segunda, não iam, na verdade, participar, resolviam participar, e se eu não atendesse o cara de domingo, o cara nem ia pra licitação. Imagina. Eu não cobrava nada mais por isso, ao contrário, ainda eu tinha até um descontinho. Um cliente eterno. Então assim, cara, esse espírito de servir te blinda de qualquer outra coisa. E te traz mais clientes. Então a cadeia se multiplica. E aí, quando eu fui com 40 anos mudar, Daniel, falei, cara, eu nasci para servir, aprendi tudo muito cedo, sempre tive muito esporte na minha vida, então sempre gostei de ter uma meta desafiadora, sempre tive uma clareza muito forte, uma clareza mesmo dos meus objetivos, do que eu queria fazer e com quem, né, o time, formar o time. Tem uma qualidade, acho que minha, que é atrair pessoas boas e acreditarem nessa história e fazerem da minha também o sonho deles. Cada um tem objetivos pessoais diferentes, mas quando tem essa cultura muito alinhada e essa questão de trabalhar de forma intensa, a gente trabalha muito. Todos os líderes da Organi ali trabalham 10, 12 horas por dia, alguns 15. Então é intenso mesmo, cara. É assim que a gente constrói uma grande história, é assim que a gente, em alguns momentos, tem que estar. Esse negócio de trabalhar 6, 8 horas por dia, construir grandes, isso é mentira, isso não existe, cara. É com muita renúncia, resiliência, dias difíceis, dias de glória e bora, velho. Tem muita coisa para acontecer ainda na Organi. A gente acho que está engatinhando uma história que nasceu em 2009, mas em 2017 que se transformou. Dia 1º de setembro de 2017, foi meu primeiro dia, vai fazer agora 8 anos que eu entrei, aí fui pro Vietnã, montei a primeira loja, hoje a gente tem loja no Rio, essa primeira loja que foi no Casa Shopping, na Barra. A data similar da Grifo, sabia? Foi 2016, mas a gente... Foi 2016 que eu saí da Odebrecht e acabei fundando. E é isso, cara, 5, 7 anos, né? A galera não tem atalho, tem momentos muito intensos. Similar, e dá pra você sair de um negócio que é embrionário a você construir alguma coisa, né? Em pouco tempo, em pouco tempo, Claro que aí essa questão de ter lucidez do planejamento estratégico, do dinheiro, de como crescer. O primeiro dividendos da empresa, que nasceu em 2009, 2017, se eu entrei em 2018, montamos varejo, o primeiro dividendos dela foi em janeiro de 2024, entendeu? Eu também. Um valor ainda pequeno dentto do resultado, não, a gente só seguiu para retroalimentar e crescer. Turma, você tem uma ideia, você vê que são setores, são similares, assim, luxo, etc., tem arquitetura envolvida, mas no fim do dia são empresas, certo? E você vê que eu nunca te bati num papo assim tão próximo com o Paulo sobre isso, apesar de assim, ser amigo. Eu também, na Grifo, a gente só tirou dividendos há 1 ano atrás. A gente também começou praticamente na mesma época ali a tracionar o negócio, que foi 2016 e 2017.
você vê que existe um tempo aí de 8 anos que é, tipo assim, contra tudo e contra todos, você lutando para tracionar um negócio que começou praticamente do zero, né? No meu, por exemplo, eu não aportei nada porque era muito mais serviço. O dele já envolve produtos, então você tem estoque, tem compra, etc. São canais de venda diferentes. Então, assim, a prova do que é possível você sair de um negócio e começar uma vida diferente. Se você tem aquela... Às vezes você tá em casa aí, o cara que tá trabalhando, sei lá, é funcionário público ou tá na CLT e tem um fogo dentro que fala, velho, isso aqui não é pra mim, entendeu? Então você tem 2 casos aí que é possível você empreender no que você gosta e você achar um negócio. Eu acho que buscar conteúdo certo nesse ciclo de transição, o que eu falei do Empretec, ele não tem nada de conhecimento financeiro, ele traz a provocação dentro da pessoa que são 10 características do comportamento empreendedor. No caso das 10, você vai trabalhar 3 ali com mais intensidade, você vai se entender um pouco mais, geralmente são psicólogos, facilitadores do Sebrae, com bastante capacidade de conduzir você por essa provocação pessoal, e depois tem que ter a jornada de conhecimento técnico, que vem gestão financeira, planejamento estratégico, entender um pouco de operação. Mas, cara, é possível, é intenso, não vai ter vida vai ser fácil. Não, né? Falar que vai ser fácil, bonito, cara, não vai ser treta, dias muito difíceis, mas eu acho dias bons e dias ruins. Claro, dia cara, que você vai estar puto com você mesmo. Todo mundo gosta de contar história bonita, né? Ali, nós que estamos em comunidade, o poder da comunidade, igual o G4 Club, que a gente teve até no final de semana ali em Campinas, a gente vê lá 300 empresários, cada um com uma história mais linda que a outra, e ninguém conta a tua história. Todo mundo quer, na verdade, levar o problema para resolver, né? Cara, tô com um desafio hoje de pessoas crescer, ou tecnologia, ou parte logística, ou parte de formato de compartilhamento de problema. Compartilhamento de problema. Ninguém quer contar a história bonita. Uma sessão de psicólogo junto, em conjunto. Então, diferente de muitos empreendedores de palco que a gente vê no Instagram, na internet, vendendo curso online, velho, a vida de verdade é tiro, pedrada e bomba. Exato. Por trás da cortina sempre vai ter um problema. É gostoso pra caramba. Eu amo isso, cara, entendeu? Quando tá tudo calmo, tudo certo, fala, pô, tem coisa errada. É isso. Né? Porque a vida do empreendedor não tá tudo calmo. Com certeza. Né? Eu tenho um negócio, falam que quando um negócio começa a estar muito calmo ou muito tranquilo, eu começo a ficar nervoso. Eu falo, rapaz, pode se preparar aí que vem alguma merda na frente. Algum tsunami. Normalmente nunca foi assim. Minha vida toda nunca foi assim. Então tem alguma coisa estranha. Já vai ter uma merda aí. Porque no ciclo de crescimento acelerado, igual da Grifo e da Organi, você vai viver por várias fases, cara. Com certeza. Num período muito curto de tempo. Então tem pessoas que você vai trazer hoje pra tua empresa, que daqui 3 a 6 meses ela já vai ser dispensável. E aí, às vezes, você trouxe um cara bom, que tá com custo, você vai ter que resolver. Cara, é isso. E pessoas que te trouxeram até aqui, que às vezes você vai ter que remanejar. Dentro de um... Isso é uma coisa difícil. Dificílimo. Eu tô com uma situação hoje de uma reestruturação de organograma, para pegar as pessoas de muito potencial, dividir tarefas, realocar. Contratei um conselho de administração aqui em São Paulo, que é o TAB, The Advisor Board, com o Felipe Atab, com o Napoli, com o Rogério Melzi, com a Flávia Molina. Bacana. Depois então, eu queria conversar com vocês um pouco mais para entender. Porque é o seguinte, Daniel, esses caras já viveram muitas das coisas que eu vou viver. Referência. Exato. Fora a capacidade intelectual deles de resolver problemas complexos, né? A capacidade que eles têm de trazer pra gente soluções, 360 respostas... graus. Não é nem respostas, acho que perguntas assertivas. Cara, ajuda muito você crescer com menos dor. Dor vai ter, mas assim, tem coisa que às vezes o que custa muito é o tempo. Às vezes você demora 6 meses, 1 ano para falar que não era aquele o caminho, cara. E ter que realinhar a rota, que faz parte, mas, cara, puta, perdi 1 ano e meio. Teve um projeto do digital que eu tô perdendo 1 ano e meio. Eu queria... Antes até de entrar aqui num papo sobre marketing, certo? Mas antes, para traduzir para o pessoal, o nome disso aqui, turma, é humildade intelectual. Tá? O cara que é referência aqui no setor. Poucas pessoas fizeram o que o PH fez na empresa, pegou uma empresa e passou aí, tracionou, do zero, pivotou a empresa mais de uma vez, foi lá, foi atrás dos vasos, criou o segmento. Então, isso aqui é uma história vitoriosa, certo? E ele chegou aqui no podcast e tá falando, eu preciso de apoio de mais gente. E eu contratei um conselho administrativo com caras que são muito melhores que eu, que já viveram mais que coisas que eu vivi, para me dar uma visão 360
360 e me ajudar com isso. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa humildade intelectual para ele ir para o próximo passo, entendeu? Então, eu não poderia passar aqui, antes de entrar nesse assunto de marketing, sem pontuar isso, porque isso é, meu amigo, o que leva cada vez mais você ao sucesso. Parabéns. A humildade intelectual é o nosso terceiro valor da companhia. Porque tem que estar claro para todo mundo, dentro da área comercial, da área operacional, da área administrativa financeira, para as pessoas que são os heads de cada área e para os liderados, que na verdade sempre vai ter cara mais foda que você, irmão. Claro. Se o cara chegar lá achar que é o pica, que tá ferrado. Né? Então, essa cultura da humildade intelectual, que é o que a gente revisa e fala com muita clareza e com muita constância na empresa, é o que acho que ajudou muito a trazer até aqui, né? Então, eu tô ali como fundador, tô como CEO, até quando, não sei, porque tem hoje muitas pessoas, acho que... tenho certeza, mais capacitadas que eu para me ajudar, inclusive até talvez para estar no meu posto e eu estar numa outra camada na companhia, tipo de visão estratégica mesmo, que é o meu lugar de potência, de conexões com essas oportunidades fora do Brasil. Então, até mesmo... essa é a cultura nossa, a humildade intelectual para todo mundo. Bacana. E com muita clareza. Mas vamos lá. Cara, eu queria discorrer sobre marketing. Você é um cara que tá antenado a isso. Você, me mostrou, logo quando eu te conheci, o seu catálogo virtual, que você mostrou um negócio que eu peguei o celular, quando eu vi, tinha um vaso vietnamita dentro de minha casa, eu olhando pelo celular com um vaso 3D. Era realidade aumentada. Com realidade aumentada. Você tá em ambientes de alto luxo, seja como presente, patrocínio, como... sempre você tá ali nesses ambientes. Qual é a estratégia hoje? Eu queria que você, assim, mostrasse um pouco por trás aí, até dando dicas e ensinamentos aqui pra galera. Qual é essa estratégia aí por trás desse mercado de alto luxo, da Organi, de como você faz uma presença forte em relacionamento, que eu acho que isso é um grande potencial que você tem. Como você usa isso linkado, Paulo, para Organi, como você, assim, sua relação com os canais de venda, como arquitetura, como outros segmentos de luxo que você usa também. Eu vou dar um exemplo aqui, a clínica do Dr. Veit que a gente fez, você estava presente também com Organi, aí você já linka um outro segmento e a Organi sempre está ali presente com tudo que é relacionado a luxo. Qual é essa estratégia por trás? Vem de sua cabeça e você é um gênio disso? Não, cara, assim, não tem fim, né? Nesses 7 anos foi intenso o ciclo de aprendizado e aprendendo com algumas outras marcas. O que a galera tá fazendo de legal? Que tá dentro da cultura, que serve para a cultura da tua empresa e que tem capacidade de gerar valor. Aí a gente volta no começo aqui, quando a gente estava falando do espírito de servir. Quando a gente sempre teve um estoque muito grande no Brasil. E aí os profissionais, quando eu fui para o varejo, começaram a pedir produtos para Casa Cor, né? Que é mostras de decoração no Brasil inteiro. A maior mostra de decoração da América Latina, né? Em São Paulo é a maior delas, Rio de Janeiro, onde começou, Curitiba, a gente faz todos. Tem que ter um estoque muito grande. E aí a gente começou a ter demandas de profissionais que a gente nem conhecia pedindo produtos nossos para o Casa Cor. Pô, caramba, o cara não compra, será que tem capacidade ou não? Enfim, para você colher, você tem que plantar, né? Então a gente serviu muito esses profissionais que nos trouxeram. O que ele nos entregava? Visibilidade em ambientes espetaculares, com posicionamento junto com o Casa Cor. Então, transferir essa autoridade que o profissional, que o arquiteto tinha para a Organi, o Casa Cor para a Organi. Então, essa associação foi muito importante, igual na clínica do Dr. Veit. Pô, o Dr. Veit, ele atende clientes de altíssimo padrão, né? Um dos melhores dentistas do mundo, né? Tem a Veit Signature, que é um sorriso espetacular. Então, o cliente dele, o paciente dele, é o ICP nosso perfil de cliente ideal. Então, entrar numa clínica do Dr. Veit, no Itaim, em frente ao Fasano, o cara que atende a Xuxa, grandes celebridades e clientes empoderados, e o cara tá na recepção, vai ter porque a gente tem uma linha home que fica aqui atrás da recepção, nas prateleiras, tem vasos poderosos que ficam na recepção ali, no chão, com plantas, produtos diferentes, que vai chamar a atenção daquele industrial, daquele milionário, daquele banqueiro, daquele cliente dele empoderado.
Então, saber falar com o teu público certo, em situações diferentes e de diversidade, cara, eu acho que tudo isso se completa. A gente teve agora, acabou ontem, aqui em São Paulo, o Indoor, que é na Sociedade Hípica Paulista, o maior campeonato de hipismo indoor da América Latina. Então, assim, cavalos milionários, cavaleiros internacionais. Petit comitê. Patrocinador era Porsche, Hermès, e a Organi já foi patrocinador desse evento. Falando também com o teu mercado endereçável, não era uma ativação para fazer venda, é posicionamento. Então, a gente tem um grande desafio de alocar o recurso certo, porque tudo é legal, tudo é bom, mas o dinheiro é finito. Nós trabalhamos o ano com um plano orçamentário. Então, o ano passado a gente investiu R$300 mil em Casa Cor. Então, 2026, próximo ano, quanto que a gente vai investir no Casa Cor? Que outras ações que a gente vai fazer? Então, a gente começa o ano inteiro com uma projeção de faturamento, uma projeção de despesas. Então, não é só o que eu quero fazer, né? A gente também hoje tem uma disciplina de seguir o plano orçamentário para não impactar no caixa, em necessidade de capital de giro. Então, a gente tem ações que a gente usa para posicionamento estratégico para o cliente final de altíssimo padrão. A Catarina Aviation, aquela feira de aviação aqui no aeroporto Catarina, com aviões ali de $200 milhões. Então, a gente fazia ali a Prime U, então, você tá vendo? Bolt Show, a gente faz com a Intermarine, com a Schaeffer, com a Azimuth. Então, cara, assim, e também ações para esse perfil ideal de cliente, que é só para posicionamento, combinado com o Casa Cor, que é o arquiteto que está usando. Porque 80% das vendas, Daniel, é o arquiteto. É através da especificação. E o que mudou o nosso jogo, quando você falou da realidade aumentada, é que nós havíamos, em 2019, feito aqueles blocos 3D, que a gente montou a biblioteca do SketchUp, que é onde o arquiteto apresenta para o cliente dele, numa tela aqui no escritório, quando fez o briefing com o cliente foi embora, ele vai um dia apresentar aqui o sonho, materializar inicialmente o sonho daquele cliente, de uma casa muito poderosa. Então vai ter as imagens poderosas, que até parece hoje uma filmagem real, né? E ali, eles usavam, nesses projetos 3D, um vaso animação. Um boneco ali criado para apresentar, porque ninguém... E aí vocês colocaram... eu peguei meu vaso, a gente investiu pra caramba nisso, a gente também, mesmo sendo um produto de séculos, a gente queria trazer inovação e tecnologia para dentro, né, para ser associado à nossa companhia. E isso, cara, foi uma virada de chave, porque logo na sequência veio a pandemia. E a pandemia afetou muito positivo o meu segmento, no momento que eu tinha muito estoque e no momento que eu já tinha aprendido a falar com o arquiteto. Então, se 80% das vendas é através do arquiteto, é com ele que eu tenho que ser um facilitador. Claro. E depois a gente pegou esses blocos 3D que eles usam, né, nesses projetos e colocamos numa plataforma de realidade aumentada, que até o Alfredo Soares, que um dia lá em 2022, fazendo gestão e estratégia, bizarro esse programa de formação do G4 Educação, falou, anota o contato aí, o Alfredo é foda, né? Ele pega e já dá o telefone do cara, fala com o Daniel aqui lá da R2U. E aí a gente subiu. Então, é uma ferramenta, realidade aumentada, porque a gente faz muita venda com produção. Então, você tem um cliente que tem uma casa na Fazenda Boa Vista, fica 100 quilômetros de São Paulo, a gente faz muita venda com demonstração, mas pensa você na tua casa lá, na Fazenda Boa Vista. Já vendo o espaço também. Exatamente, porque ele dá o volume certinho, é o mesmo tamanho do produto em escala real. Então, já gera um engajamento, já gera uma provocação. E aí, tudo isso é uma jornada, cara. A compra, né, desde o que o cara tem um contato com o teu produto num Casa Cor, ou numa busca orgânica, ou numa celebridade, a gente tem, né, muita celebridade, cara famoso usando. Em 2019, Rodrigo Faro me chamou, junto com o Rogério Pérez, um arquiteto, e, cara, acho que tirando eu, é o cara que mais ama a Organi, entende do produto. Então, a gente fez a casa dele, do Alphaville, aquela casa maravilhosa que rodou o mundo, com um lago gigantesco. Depois a casa dele da Fazenda Boa Vista, a casa de Angra dos Seis. Eu virei fã. Giovanna Antonelli, Silvia Brás. E, cara, personalidades gigantescas, assim, hoje. Então... As obras da Grifo, apesar de hoje serem comerciais, né, em sua grande maioria, mas todas que eu falo da Organi. A gente começou agora, esse final de semana, o novo hangar da Avanto, do Rogério. Do Rogério.
a sala VIP vai ter que ter um vaso da Organi. Tava com o Rogério final de semana falando de levar a Vanto para Maringá, que a gente tem lá um grupo que ele tem a questão das cotas compartilhadas de aeronaves, helicópteros e também de gerenciamento de aeronaves privadas. E Maringá é uma dor, não tem, né? E ele tem em São Paulo, Rio e Goiânia. Eu falei, cara, vamos para Maringá, tô com um grupo já. Ele falou, vou sair de férias e vou para lá. Mas vamos colocar assim, na da Vanto, eu vi... Tô com a outra, tô começando também lá no Rio Grande do Sul, o maior centro de eventos de Porto Alegre, certo? Vai ser uma junção do pessoal da Green Valley, o pessoal de evento de festa. A gente vai fazer lá, são 20 mil metros quadrados. Vai ter que ter também. Não, vai. E aí, com essa empresa do Vietnã que eu montei, Daniel, como o nosso cliente final endereçável era o cliente final de alto padrão, através do arquiteto, com produtos de ticket mais alto, a gente tinha um pouco de dificuldade de penetrar num corporativo com um produto vietnamita, cara, mas crime carregar diferencial, história. né? Por quê? Porque o ciclo de produção e compra demora 6 meses e eu não queria desabastecer minhas lojas claro. nesse ciclo rápido de crescimento. Com a empresa do Vietnã, hoje eu compro, produzo lá e armazeno lá. Então, meu produto, que demorava 6 meses entre eu fazer um pedido e receber aqui, hoje, se eu tiver um produto desse, uma demanda dessa de 20 mil metros, que vai usar um container de produto, eu consigo te entregar com 45 dias, com um benefício de muito maior, muito maior do que pegar o meu produto do meu estoque regulador Brasil, que é endereçado para o cliente residencial. Então, hoje a gente está criando essa divisão interna de um corporativo com produtos de altíssimo padrão, vietnamita, feito à mão, mas óbvio, para vestir esses endereços corporativos para plantas grandes, vasos decorativos com ticket menor. A gente vende a McLaren hoje, um Rolls Royce ali para o cliente final, mas, cara, eu tenho que ter um produto extraordinário, com um ticket menor, e é isso que a gente está criando. Então, essas obras corporativas, residenciais, a gente está fazendo com a Cirela. Muitos hotéis a gente começou a atender no Brasil, em virtude de ter produto no Vietnã pronto, entregando com 40 dias, com um ticket menor. Eu quero entregar para o cara o benefício, né? Quando a gente tem o tempo para entrega de 60 dias, eu entrego para o cara uma condição que ele jamais imaginaria que ia encontrar aqui. Então, a gente vai pro Avanto, Rogerião, a gente vai vestir esse Avanto e eu quero vestir um dia Avanto lá em Maringá. Você vai montar lá em Maringá, porque hoje a minha dor é essa, ser presente em vários lugares, morando no interior do Paraná, embora fico muito tempo fora, mas ter uma cotinha de avião hoje é o desejo, a única coisa que me falta, cara. Ele queria acertar comigo em hora de voo. Eu falei, calma, rapaz, que a gente vai... Ó, eu faço uma permutinha fácil, hein? Adoro isso. Tá vendo aí? Meu amigo, muito obrigado por esse momento. Surreal entender aí sobre sua história. Eu não imaginava que fosse tão rica assim. Sempre surpreendendo com todos os convidados que a gente traz aqui. Sempre tem uma história maravilhosa por trás, ainda mais você da Organi. Eu acho que o pessoal de casa aí vai ficar perplexo como aconteceu com você, né? Às vezes, é um exemplo nato de que as coisas não são pensadas, não existe um planejamento, eu vou parar e em 2030 eu vou começar a empreender. Comigo foi assim, eu acho que uma porta acabou se fechando para outra se abrir, e eu tive que fazer alguma coisa. Com você surgiu de uma viagem, um estalo, e depois você foi acontecendo as coisas. Elas vão se encontrando, né? Mas o importante é que dentro sempre tem que ter a vontade e esse espírito de servir, um fogo de empreender, que eu acho que você de cara talvez tenha também, que escuta a gente aí, seja da arquitetura, da engenharia. E só te agradecer por esse momento, pelos aprendizados aí, pela essa história rica. Eu que agradeço, Daniel. Conte com a gente. Você é um cara de inspiração acelerado, sempre. Velocidade 2 ali, 24 horas. Pior que a gente até briga, quase que não consegue falar. Tem que ter uma ampulheta aí, você aqui pra falar, virar. Pra bater. Mas eu acho que a vida é tão intensa, cara. E eu também não... Tô com 48, vamos falar, minha ampulheta já tá com mais areia pra baixo. E a gente tá com muita força, muita vontade. Então, a galera fala, nossa, tem que desacelerar. Fala, desacelerar o caralho. Eu quero acelerar, quero trabalhar pra cacete. Claro. A gente sabe o impacto que tem, tanto no negócio como na vida de outras pessoas que já estão e que vão vir para dentro da empresa. Então, eu amo servir, amo trabalhar. Vou parar por quê? Não quero, nunca me vi parado, nunca quero aposentar na minha vida, quero trabalhar até o último segundo. E, para finalizar, cara, acho que não tem
completando o que você falou, não tem a gente vai fazer um plano, né? Tem que ter um plano, objetivo, estruturar pelo menos o início. Mas isso vai se moldando dia a dia, cara. Quando eu olho de trás hoje, né, voltando para 2017, 2018, cara, a gente foi trocando um pneu com o carro andando. A gente não era objetivo construir uma marca de luxo, não era objetivo construir uma grife orgânica como a gente hoje cuida como um ativo muito forte. Era ter um varejo, era falar com o cliente final, com o arquiteto, esse storytelling, que na verdade ninguém sabia. Mas junto com isso, cara, a gente vai entendendo, vai moldando. Por isso que está em ambiente espetacular, igual no G4 Club, nas comunidades, com o pessoal de marketing, enfim, entendendo, ouvindo, moldando aquilo que a gente acreditava que era o certo. Tem muitas coisas que eram certas, tinha muitas coisas que eram uma bosta. Ainda bem que a gente encontra a pessoa top. Então, cara, eu acho que tem que estar com a mente aberta para ir diariamente, assim, ir adequando, remodelando os objetivos. Não digo objetivo, mas acho que a forma de chegar lá, porque todo mundo, né, a bandeira do Brasil tá lá, ordem e progresso. E a gente ouviu que primeiro é progresso e depois ordem, velho. É isso aí. Vai ter caos, o negócio é viver entre o caos e a ordem, né? E não se perder no caos. Cara. Tava até uma frase no final de semana, o futuro é pra quem sabe navegar no caos e se sente confortável nele. É isso aí. Cara, então é essa a minha vida, navegar no caos e me sentir confortável nele e agradecer todo o meu time da Organi, agradecer você e todos os membros do G4 Club, combinado com todo mundo que fez parte da minha história, porque vocês conseguiram gerar muito valor para a companhia e para as pessoas, né, que também recebem resultados disso tudo. A gente divide para multiplicar. Então, a gente tem uma responsabilidade social muito grande por trás do negócio, né? Não é só uma marca, um produto. Eu acho que o que a gente gera numa cadeia, no meu caso, que nasce lá no Vietnã, por irmãos que moldaram e respeitam essa história, essa ancestralidade, com muita honra, eu fico muito grato de trazer essa cultura deles e cuidar muito bem deles, contar essa história que é deles. Na verdade, só fui o piloto, aí fui tomar risco de construir esse mercado, mas se não fossem os artesãos do Vietnã, carregados de humildade, simplicidade e muita riqueza interior, cara, e respeito à vida e à ancestralidade, combinado com profissionais de altíssimo nível do Brasil que acreditaram e ouviram essa história e que nos pavimentaram as avenidas até aqui, a nossa história seria outra. Então, minha gratidão aos artesãos, aos arquitetos, ao mercado e a vocês, amigos, que me ensinam a cada dia. Um beijo enorme e bora lá. Quem quiser me acompanhar, paulo.organi, segue lá no Instagram. E também tem um podcast, que é o PHcast, que foi onde eu fiquei muito tempo em carro. Na pandemia não tinha avião, meu irmão. Saí 1.100 quilômetros, Maringá, Rio. Depois a gente foi montando loja em São Paulo, Santa Catarina. Então, era eu sozinho dentro do carro, 1.100 quilômetros para ir e para voltar, ouvindo muito podcast legal, do Alfredo, do Nardon, não fazia parte ainda do universo G4, José Salib Neto, muitos resumos de livros, e eu me desenvolvi muito com conteúdos assertivos, e aí também queria multiplicar isso. Eu tenho acesso a caras extraordinários, queria trazer esses convidados, porque eu acho que a mentalidade de ouvir as histórias, né? Como foi construída, a resiliência, as inflexões no meio do caminho. Eu faço muito isso também. Velho, porra, eu fico bizarro quando escuto a história, porque você vê como o cara moldou a construção do negócio dele, os desafios, histórias verdadeiras e que sempre são muito ricas pra gente também replicar. Então acompanha ali o PHcast, acompanha o Daniel, a Grife, bora lá, irmão. Isso aí, isso é um fenômeno, pessoal. Esse é o PH. Muito obrigado a vocês e esse episódio espetacular. Um dos melhores que a gente já fez aqui com o PH. Cara, muito obrigado mesmo. Obrigado, e você, irmão. Vamos nessa. Bora. Agora vamos trocar que eu vou ser entrevistado. Agora eu vou entrevistar o Daniel no PHcast. Isso aí. O tempo é tão intenso que quando a gente foi se convidar, falei, cara, vamos pegar 2 horas e a gente já grava. Fechou. Né? Tá bom? Beijo, galera. Um abraço.